Nós já vimos na aula passada a importância dos artigos. Mas eu acho que você já leu ou então ouviu em manchetes de jornais ou de telejornais frases que não usam o artigo. Tais como São Paulo vence Corinthians. Essas construções costumam ser aceitas em pelo menos 3 situações. Economia de tempo ou de espaço, para dar mais impacto à notícia, ou por estilo de linguagem, também conhecida por mensagem telegráfica, ou seja, curta e objetiva. Oi, nós vamos continuar hoje falando sobre artigos. Na aula passada, nós vimos que os artigos atuam sempre como determinantes de um substantivo dentro do sintagma nominal. E vamos ver posteriormente, quando estivermos estudando sintaxe, que na análise sintática os artigos serão sempre adjuntos adnominais. Ora, ainda na aula passada, nós vimos que os artigos tinham empregos muito peculiares, empregos que eram ditados pela regra e outros que não eram ditados pela regra. Isso a gente vai ver melhor hoje, na aula de hoje, né? Então, vimos assim que havia casos em que a presença do artigo era obrigatória, era ela que fazia a regra, em outros casos em que a sua omissão é que era a regra. Muito bem, terminamos a aula passada falando de algumas palavras que não aceitavam a anteposição do artigo quando em posição de adjunto adverbial. Você está lembrado, falei da palavra casa, da palavra palácio, da palavra terra. Pois é, essas palavras não aceitam a anteposição do artigo quando em posição de adjunto adverbial, exceto se elas forem qualificadas, adjetivadas, enfim, particularizadas por um adjetivo. Aí elas passam não só a aceitar, mas a exigir a anteposição do artigo. O mesmo acontece com os nomes de cidades. E é isso que nós vamos ver já, neste momento. Vamos lá, então? Então, nós temos aqui um período formado com a cidade de Paris, né? Então, veja lá, cheguei de Paris, sem artigo, porque Paris é nome de cidade. Note bem, não confundir nome de cidade com nome de país, tá? Porque se fosse a França, por exemplo, você diria cheguei da França, com artigo e tudo, tá? Mas o nome de cidade não aceita a anteposição do artigo. Veja na segunda frase aí, cheguei da belíssima Paris. Agora você vê a cidade sendo adjetivada, portanto, particularizada por mim, que a considero belíssima, não é? Então agora faz-se necessária a presença do artigo, e é isso que você está vendo aí no vídeo. E focalizando especificamente os artigos definidos, vamos ver agora alguns empregos que são peculiares a ele, tá? E aqui a gente não pode falar necessariamente em regra, mas trata-se de um emprego estilístico do artigo definido. Vamos ver comigo aqui no visual. Então, você tem aqui, ele é o cantor. E veja que, numa frase como essa, a nossa entonação acentua o artigo, que ganha valor afetivo, né? Dando aí, no caso, uma feição hiperbólica ao substantivo cantor. E a gente conseguiria um efeito similar usando uma expressão como ele é um senhor cantor, que com certeza você já usou na linguagem coloquial. Né? Então veja que isso daí a gente não pode sistematizar isso em termos de regra, mas a gente pode observar esse tipo de ocorrência, esse tipo de valor afetivo que o artigo pode ter. Ora, entre esses valores a gente também consegue captar a capacidade que o artigo tem de individualizar um ser entre vários da mesma espécie. Vamos ver isso também aqui no visual. Então, nós temos lá várias canetas, não é? E de repente eu escolho uma. Esta caneta é a minha. Veja a presença do artigo aí, individualizando um ser dentre outros da mesma espécie. Então veja, é a mesma coisa que eu dizer, por exemplo, Pedro é o amigo de Paulo. Veja, é diferente de dizer Pedro é amigo de Paulo. Eu digo que Pedro é o amigo de Paulo, pode ser que ele seja o único amigo, ou pelo menos um amigo muito especial, não é? E é o artigo que que faz que a gente entenda a frase dessa maneira, tá? Bem, e agora nós vamos ver um outro caso de emprego do artigo definido. Esse é um emprego bastante corriqueiro no idioma e estilístico. Veja, agora o artigo definido vai aparecer substituindo um pronome possessivo. Veja, o trechinho aí é de uma canção do Gilberto Gil, muito conhecida. Então, ele diz, se eu quiser falar com Deus, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus.
Veja que ele não diz minha alma e meu corpo nus. Quer dizer, não se faz necessário. O artigo pode muito bem substituir o pronome possessivo e estilisticamente você tem uma expressão mais econômica, tá? Existem aí outros casos em que o artigo definido pode substituir o pronome possessivo. No caso, por exemplo, de você se referir a peças do vestuário ou a objetos marcadamente pessoais. Por exemplo, vou apanhar o chapéu. Eu não preciso dizer que é o meu chapéu, né? Quer dizer, está subentendido que é o meu. Agora, se for o chapéu de outra pessoa, aí eu preciso especificar, vou apanhar o chapéu dele, por exemplo. Né? Mas se eu disser vou apanhar o chapéu, simplesmente subentende-se que se trata do meu chapéu. Ora, Olavo Bilac, em famosos versos, dizia lá, ouvir estrelas, certo, perdestes o senso. Né? Conhece esse trechinho? Então ele diz assim, perdestes o senso. E ele se refere aí a uma faculdade do espírito, que é o senso. Mas ele não diz perdestes o vosso senso. Né? Ele não diz isso, é desnecessário, tá vendo? Bom, muito comuns ainda são construções em que a gente se refere aos parentes também sem o pronome possessivo. Contou tudo ao marido e não ao seu marido, tá vendo? Então, do ponto de vista gramatical, tanto faz usar o artigo como o pronome possessivo e até os dois se você quiser. O seu marido, tudo bem. Mas do ponto de vista estilístico, a supressão do pronome possessivo e substituição pelo artigo é melhor, é mais econômica, mais bonita, mais fluente, tá? Bom, usar o artigo antes de nomes próprios de pessoas é uma prática comum, uma prática corriqueira do cotidiano. Né? Então você diz assim, o Mário esteve na minha casa, falei com a Cláudia. É muito comum isso, não é? Entretanto, nós devemos omitir esse artigo quando estivermos nos referindo a pessoas que não sejam da nossa intimidade. Por exemplo, Charles de Gaulle foi um grande estadista e jamais o Charles de Gaulle foi um grande estadista. Percebe? Quando existe intimidade, você usa o artigo antes do nome próprio. Quando não existe, você não usa. José de Alencar foi um grande romancista e não o José de Alencar, tá? Então, aí é uma questão até mesmo de respeito, de distanciamento, você não usa o artigo. Bom, entretanto, em alguns epítetos ou alcunhas, a gente usa o artigo. Por exemplo, Alexandre o Grande, né? Antes da alcunha, você usa o artigo. Maria a Louca, que são personagens da história, assim, muito conhecidos seus, né? Agora, nós não encontramos o artigo definido em algumas situações. Agora, preste muita atenção e anote os exemplos que a gente vai passar para você. Por exemplo, no caso dos provérbios, nós geralmente não encontramos artigo. Em geral, porque o provérbio prima pela generalização. Você vê aí, amor com amor se paga, tempo é dinheiro. O provérbio é um tipo de pensamento, tipo de frase feita, que procura se encaixar em qualquer situação. Ele é, portanto, genérico, não é particular. E, curiosamente, não é? Ele não conta com a presença do artigo. Também o artigo está ausente nas definições, como você vê aí. Etimologia é a disciplina que estuda a origem das palavras e não a etimologia é a disciplina. Percebe? Quer dizer, então aí nas definições também você suprime o artigo. Outro caso os pronomes de tratamento, iniciados por pronomes possessivos, veja bem, como vossa e sua, né? Vossa Majestade, Sua Alteza, Vossa Excelência. Todos os pronomes de tratamento iniciados por possessivo repelem o artigo. Agora, outros pronomes de tratamento, como senhorita, senhora, dona, madame, etc., não repelem o artigo, muito pelo contrário, tá? O artigo vai figurar antes de outros pronomes de tratamento. Mas, se eu disse a você que antes dos pronomes de tratamento iniciados por possessivos você não coloca o artigo, diante dos próprios possessivos é indiferente o uso do artigo ou não, tá? Então quer dizer que tanto faz você colocar o artigo antes do possessivo ou não colocar. Por exemplo, conversarei hoje com tua mãe ou conversarei hoje com a tua mãe. As duas construções estão corretas do ponto de vista gramatical. Do ponto de vista estilístico, se você suprimir o artigo, melhor. Quanto menos informação, melhor, né? Informação mais sintética. Muito bem. Agora, vou mostrar para você alguns casos, algumas peculiaridades do artigo indefinido.
né? O artigo indefinido, ele indica a imprecisão, que eu falei para você na aula passada. Pois é, às vezes ele pode significar aproximação. Veja comigo um exemplo, aqui no visual. Eu digo da menina que ela tem uns 17 anos. Ora, uns 17 anos significa o quê? 18, 19, 16, né? Quer dizer, nós temos aí um significado aproximado para o numeral 17, tá? Não é rara ainda a utilização do indefinido com valor afetivo, né? Então, nós podemos ver mais alguns exemplos disso. Anota aí no vídeo. Estava com uma fome. Valor afetivo por quê? O que é uma fome? É uma grande fome, muita fome. Você tem umas ideias, pode ser umas boas ideias, grandiosas ideias, isso vai depender do contexto, percebe? Então, por isso o significado aí do artigo é um significado afetivo, depende do contexto, é subjetivo. Tá? Vou mostrar para você mais um caso de uso do artigo indefinido, que aqui, no caso, você vai ver que ocorre metonímia ao mesmo tempo que você está usando o artigo. Veja, pagará caro por um Picasso. Obviamente, um Picasso é um quadro de Picasso. E há metonímia na medida em que eu substituo o nome da obra pelo nome do pintor, pelo nome do artista, não é? Então, num caso desse, você usa o artigo indefinido, designando, então, a obra do artista, né? Então, alguns autores recomendam que a gente evite colocar artigos antes de expressões indefinidas, artigos indefinidos antes de outras expressões que já são indefinidas, como outro, tão, tanto, tal, semelhante. Então, por exemplo, não seria aconselhável você dizer uma expressão assim, um certo homem, um outro homem, porque um é artigo indefinido e certo, o outro também são expressões indefinidas, são pronomes indefinidos, tá? Então, do ponto de vista estilístico, não é recomendável, tá? E só para encerrar nossas considerações aqui sobre artigo, vou mostrar para você uma observação, um par de exemplos, uma forma correta e uma forma incorreta muito comum aí no cotidiano. Olha lá. É errado dizer o homem cujo o filho. Depois do cujo, você nunca põe artigo, tá? A forma correta está aqui. O homem cujo filho. E para você gravar isso muito bem, lembre-se de que o pronome relativo cujo possui as flexões cujo, cuja, cujos, cujas, concordando com o termo que vem depois. Quer dizer, é absolutamente desnecessário colocar esse artigo aqui e errado, tá bom? Portanto, não coloque o artigo depois do cujo. Tá bom? Então, na próxima aula, a gente começa a falar de pronomes. Até lá!